nosso segundo dia de 2026, na verdade, terceiro dia. Eu quero mostrar pra vocês o meu sistema de cadernos. Ele ainda está sendo programado e talvez eu tenha uma certa paixão por cadernos, mas eu quero deixar tudo organizado e talvez te dar ideias do que pode ser fundamental pro seu 2026. Primeiro, eu tava vendo vários vídeos e um deles era falando sobre justamente essa questão da dificuldade de muitas vezes, que é de nós fazermos metas e como isso prejudica a gente conquistá-las. Então, muitas vezes é melhor a gente fazer um sistema. E nesse sistema é necessário atribuirmos algumas funções pra gente se conhecer e saber se a gente de fato vai conseguir estar fazendo isso, concluir esse sistema e não ficar nesse círculo vicioso de deixar pro outro dia, de se frustrar porque não conseguiu fazer, entendeu? Então isso é péssimo. Então precisamos levar em considerações algumas coisas e uma delas é o fator de qual é a sua realidade. Você é uma pessoa que trabalha 24/7? Quais são os horários que você tem disponível? Você estuda, você trabalha? Quais são os horários que você tem livre? Se você tem tempo pra poder fazer algum tipo de exercício? Ver todas essas questões. Então eu vou estar me trazendo como base. Eu tinha 2 trabalhos, um pela manhã, um pela tarde, e à noite eu estudava. Então eu deixava tudo pra eu fazer no sábado, e vou ser bem sincera, às vezes eu nem fazia, eu tava tão cansada que às vezes só tava pra estudar de madrugada e era uma negação. Então eu acabei saindo do primeiro emprego e tô conseguindo organizar melhor minha vida e talvez, não sei se esse é o seu caso, possa te ajudar em alguma coisa, essa mini experiência. Mas vamos lá falar dos cadernos. O primeiro caderno, esse aqui eu ganhei de um aluno, a mãe do aluno me deu, e assim, ele é a coisa mais fofa, eu tava pensando em usar ele para a faculdade. Só que como uma pessoa viciada em cadernos, como eu sou, eu fiz uma compra. E esse caderno, em minha defesa, e talvez na sua defesa também, ele é no estilo de uma francesa. É boa, gente. Os cadernos, que são diários, muitas vezes usados pra journal, assim, tava muito viralizado, pelo menos nessa minha micro bolha de coisas envoltas pra literatura, papelaria, que eu amo. Não parava de ver, eu quero isso, eu vou fazer isso acontecer. Só que eu encontrei uma loja perfeita e eu entrei em contato com eles, que é a Boutique Creative. Criative, vou deixar aqui pra vocês verem. E assim, é ótimo, eu tô esperando o meu chegar, mas eu já fiz a encomenda. Mas vamos lá, porque a primeira coisa que eu pensava em caderno era material da escola ou faculdade. Agora eu vejo que caderno é muito mais além do que isso. Eu fiz um sistema de planos para 2026. O primeiro dele, né, é diminuir os meus gastos. Então eu vou ter um caderno totalmente dedicado às minhas finanças. Vou decidir agora, por pura estética, qual caderno, que foi artesanal também que eu ganhei, qual vai ser o de finanças. E antes eu usava esse caderno aqui para coisas aleatórias, que eu acho que é muito interessante você ter também. Um caderno de informações, coisas que você é uma pessoa curiosa e você quer estudar. Aqui tem muita coisa. O primeiro é falando sobre a psicologia das cores, memória auditiva, memória cinéstica. Muita coisa, gente, aqui. Memória sensorial, a psicologia das cores. Aí, uma folha em branca, não sei porquê. Aí nós temos aqui um tour, que é a história da psicologia. É o Holocausto brasileiro, pra ser mais precisa. Um pouco sobre procrastinação e algo que vai definir bem a procrastinação é que eu comecei e eu não terminei, né? Então, depois aqui eu tenho a definição de alguns conceitos, análise experimental do comportamento, coisa que não era, assim, da faculdade, mas que eu gostava e eu tava aí estudando. Então, aqui é um artigo sobre a psicologia breve focal, psicanálise, uma pesquisa que eu não concluí, mais sobre procrastinação. Enfim, basicamente esse caderno é o que eu tava usando pra essas coisas aleatórias, informações que eu tava achando necessário. Então, acho que eu vou permanecer com esse caderno. E um desses dois aqui vai ser pra finanças. Outra coisa que vocês precisam ter em mente, que tá me ajudando bastante, é ter um caderno de roteiro. Começando a produzir vídeo pro TikTok, pra essa plataforma do YouTube, eu acho necessário, né, a gente colocar as ideias em
prática no papel, melhor, colocar as ideias no papel pra depois deixá-las em prática pra ficar algo mais organizado. Esse vídeo eu tô deixando ele bem livre, eu não preparei nada, eu só tinha em mente que eu ia falar sobre os cadernos. Mas, em tese, eu acho que esse caderno aqui vai ficar pros roteiros e esse aqui vai ser o de finanças. Eu tenho mais outros 2 cadernos, que foi esse aqui que eu comprei, que era pra o meu cursinho de aba. Aí eu tava usando ele nas aulas. Ui. Só que eu acho que, eu vou continuar esse caderno para o estudo da aba e tá me especializando. Eu acho que eu vou usar ele exclusivamente para isso. Mas olha como ele é lindo. Agora, outro caderno. Esse caderno aqui, eu ia utilizar ele para a faculdade. E eu fui uma broca, que eu comprei ele logo no final do período, e eu só usei uma página, então não valeu de nada. Então, que eu estou pensando em usar esse caderno para fazer ou meu journal, ou um álbum, um caderno de figuras, ou tentar alguns desenhos. Então, se você é produtor de conteúdo, você quer começar, quais são as coisas que eu recomendo você ter? Um caderno para roteiro, se você precisa organizar suas finanças, um caderno para finanças. E caderno de coisas aleatórias, pesquisas que só vão te enriquecer intelectualmente. Então, eu acho que isso é crucial. Outro ponto, ainda falando em pesquisa. Vou pegar aqui mais esses 3 cadernos. Tenha um caderno de leitura, gente. Eu comecei com ele, mas eu não concluí porque eu estava com dó de usar esse caderno. Eu comprei em uma lojinha coreana aqui da minha cidade. Ele é perfeito. Aí eu acho que eu não vou deixar ele só pra leitura, eu vou deixar pra séries que eu gosto, sabe? Algum filme, vou fazer análises críticas. Eu acho que eu vou usar ele pra isso. Então, assim, eu comecei falando de Percy Jackson, que a adaptação tá muito boa. Mas, enfim, eu vou deixar esse caderno pra isso. E um caderno pra coisas que eu acho necessárias. Que é tudo que passa na sua cabeça, como se fosse um mini diário. Eu não posso estar mostrando muito aqui, mas são coisas que te deixam aflita, que você precisa extravasar e às vezes você não consegue. Então, é isso que eu comecei a utilizar esse caderno. Depois, né? Porque inicialmente eu tava escrevendo sobre a mente, sobre alguns transtornos do sistema nervoso. Depois eu comecei a desenhar. Eu fiz desenhos aleatórios. Coloquei um comentário aleatório sobre uma pesquisa. Então, assim, ele foi bem aleatório mesmo. Aqui era sobre neurônios espelhos, que eu parei. Aí aqui vem os negócios fortes. Que aqui, ó, dá pra ver. Aí depois eu fiz outro desenho. Um desenho com escrita. Então, assim, mais escritas. Eu acho que todo mundo precisa ter um desse. Ele não precisa ser a coisa mais bonita do mundo. Você escreve do jeito que você quiser, ó. Eu escrevia de lápis, às vezes eu escrevia de caneta. Não precisa ter um padrão. Tudo que vier na sua cabeça, você escreve, tá? Tá feliz? Joga qualquer coisa, desenha aqui, ó. Faz qualquer coisa que estiver passando na sua cabeça e ele ainda tem folha. Então é isso que eu faço. Acordei logo de manhã cedo, ou qualquer horário que você acaba acordando. Tem tempo? Escreve. Não precisa ser nada aleatório. Aqui foi um joguinho, mais desenho aleatório. Então, assim, eu acho que é super válido nós termos um caderno assim, que seja pra tudo, sabe? Então, eu recomendo terem um caderno desse. Outro caderno que eu acho muito interessante, esse aqui é o meu xodó. É meu caderno de pesquisa, de cursinhos, coisas assim de fora. Então, eu acho que é super válido, se você é um concurseiro ou alguém que só quer aprender, sabe? Você tem um desse. Se tá na faculdade, grupo de pesquisa, grupo de estudos, é necessário você ter um caderno desse. Aqui foi cursinhos que eu fiz na Fundação Bradesco. Muito bom, eu super recomendo vocês fazerem. Aí aqui é pra continuar, né? Aqui foi de outra matéria, de cursinho. Enfim, um caderno pra pesquisa, ele é o caderno convencional que a gente geralmente usa no período da escola, sabe? Então, assim, eu super recomendo, porque é até pra gente relembrar. É como se fosse um fichamento da faculdade, só que sem tanta essa formalidade que nós precisamos ter, né? Aqui é do grupo de pesquisa, então, basicamente, um caderno pra estudar. Ah, Sofia, mas não já vai ter um caderno pra faculdade? Mas esse é um caderno que não é exclusivo para a faculdade. Ele é o caderno que é pra pesquisas que eu tô realmente estudando, cursinho, essas coisas. Então, eu acho válido nós termos um caderno para isso. E figurinhas. Ai, é um Direction, tá, gente? Figurinhas. Usar as figurinhas. Olha o planner do ano passado que eu não usei, mas eu vou utilizar. O meu planner de 2026. Só que tem um porém. Eu comprei por puro olho, porque eu já ia pedir... Lembra que eu comentei no início o caderno que tem o planner dentro? Que é inspirado na Louise Carmen, a francesa. Bom, vai ter um planner já, então não tinha necessidade de eu comprar esse. Mas esse aqui, ele é bem didático mesmo. Ele já é coloridinho, olha pra isso. Aqui são os feriados internacionais. Eu achei isso aqui genial, gente. Aí tem a parte financeira, mas é aquilo. Não é tão organizado quanto você ter um caderno exclusivo para planejamentos financeiros. Seja para uma viagem futura, seja para você saber quais são as dívidas fixas, as que não são fixas. Enfim,
todas essas questões. Aí aqui nós temos o primeiro, a primeira folha, que é a de janeiro, com todos os dias de janeiro. E antes dessa folha de janeiro, nós temos as metas e objetivos. Ele é bem organizado, é da Tilibra, que dá pra colocar também, sabe? Aí aqui o de janeiro, depois o de fevereiro. Tem os feriados também, do mês, que é sinalizado. Enfim, mesma coisa do que eu mostrei lá no início. Mas eu achei ele uma graça. E no fundo tem essa parte aqui de anotações, ó. Pontilhada. E acabou o planner. Ele é um amor, eu amei ele. Outra coisa que não é papel, mas é utilizado para o papel, foi essa prancheta que eu ganhei das minhas coordenadoras no final do ano do trabalho. Então, assim, é a coisa mais linda. E eu amo papel, gente. Eu vou usar muito isso aqui. Você acha que os cadernos acabaram? Os cadernos não acabaram. Mas não me crucifique ainda. Tem fundamento, sim. Logo no início do primeiro vídeo eu mostrei, né? Então, tem esse caderninho que eu comprei na loja coreana. E por que você comprou ele? Porque ele é muito lindo. E ele não tem um fundamento ainda. Eu não tenho nenhuma especificidade do porquê eu vou utilizar ele ou para que eu vou estar usando ele. Mas ele é lindo e eu vou dar alguma função a ele. Se você tiver alguma ideia, pode estar me sugerindo. Esse outro caderno eu também comprei na lojinha coreana, gente. Ele é muito lindo. Ele, no caso aqui, né, dentro é só o estilo da folha dele é assim, a linha é pautada. Eu acho que eu vou levar esses 3 na minha bolsa, pra sempre estar comigo. De ideias que às vezes não tem como levar esses 1000 cadernos, né, na bolsa. Então, tive alguma ideia, alguma coisa pra produzir vídeo, alguma coisa que eu achei interessante, alguma coisa pra pesquisar depois, sei lá. Então, eu vou estar levando. E pode também servir como um mini diáriozinho do dia, né? Pra eu falar como foi aquele dia, o que teve de diferente no meu dia. E eu perceber que todos os dias não são a mesma coisa, pra eu não estar ficando louca. Mas olha, esse aqui é do Stitch, gente. E ele é lindo, eu mostrei no início, ontem, né? Mas vocês vão ver tudo em um dia só. Olha como ele é. Ele tem essas figurinhas e eu vou ter que usar, eu não consigo usar figurinha. Eu acho que é o mal da galera que nasceu nos anos 2000. De 2000 até 2004, 2007, não sei. Mas olha só, e o interessante desse caderno, que eu também ganhei da minha coordenadora, foi que cada folha dele é diferente. Tipo, tem algumas iguais e depois vai mudando, olha isso. Mudou. E mudou de novo, gente. Olha que coisa mais linda. Eu acho que vou ficar até com dó de escrever. E depois vai pra linha pautada normal. Tem uma parte de música. Eu achei isso aqui genial. Já vai entrar pro meu hobby também de 2026, que eu preciso. Enfim, mais folhinhas diferentes, como vocês podem ver. Depois volta pra pautada. Mais pautada. Depois repete aquela sequência. E, no final, nós temos esse aqui. Eu achei esse caderno genial. E é isso de cadernos. Nós temos esses cadernos. Não é caderno, mas enfim. E de uma maneira geral, eu recomendo você ter esse tipo de caderno, um caderno financeiro, um caderno para roteiro, de qualquer produção que você tenha. Um caderno de coisas aleatórias, entendeu? Tudo que passar por sua cabeça, você escrever. Um caderno de leituras e de filmes. Aí você já pode colocar dentro do mesmo caderno os livros que você quer ler, as séries, críticas. Então, assim, eu vou deixar ele todo bonitinho e vou trazer aqui pro canal também. Então é isso, gente. Depois eu vou trazer mais vídeos de livros, que é o que eu mais amo, que deu pra ver ali no início. Análises, na verdade, a minha percepção, tentando entrelaçar com a minha profissão, a psicologia, com o livro em tese. Assim, eu amo Dostoiévski, então acho que a maioria das coisas que vai ter vai ser sobre Dostoiévski. E olha só, quem ama fantasia, romantasia. O livro que eu também estou procrastinando para acabar, não é porque ele seja ruim, é porque é o último e eu não quero acabar, então assim... Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Basicamente, esse sistema de cadernos e algumas coisinhas a mais, comigo falando bem a mais do que o esperado. E teve uma parte da organização do quarto, o objetivo central, que era mostrar os cadernos em si, e talvez algo que possa te ajudar nesse ano de 2026, com você se organizando. Então, é isso, eu espero que vocês continuem no canal, porque os vídeos vão ficar melhores, a qualidade das edições também, porque eu vou comprar umas câmeras, eu vou deixar o negócio bonito. Mas é isso, um beijo e até a próxima!